Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 30 de abril, último dia do mês, e eu gostaria de te convidar a deixar o seu joinha, a escrever lá nos comentários: Senhor, eu receberei na minha casa os teus discípulos, a compartilhar o nosso conteúdo e, se possível, nos ajudar a manter esse trabalho. E eu gostaria de oferecer essa meditação de hoje em ação de graças pela alma de Dom Zeno Rastenteufel, nosso bispo emérito aqui em Novo Hamburgo, o bispo que me ordenou sacerdote, diácono, que hoje completa um ano da sua entrada na vida eterna. Eu tenho certeza que pela vida dedicada à igreja e também pelos seus últimos dias de vida, por ter aceitado e abraçado a cruz, o Senhor concedeu a ele a graça do céu. Que o Senhor interceda por nós, então, nesse dia e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra? Ela está em João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a cena do Evangelho que nós acabamos de ler e que vamos agora meditar, está ali logo depois de Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos. E Jesus anuncia que dará a vida pelos seus discípulos e que um deles o trairá. Mas Jesus diz: falo isso agora para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou de fato o Salvador. E Jesus diz que aqueles que receberem os seus enviados receberão a Ele e, consequentemente, ao Pai que os enviou e enviou Jesus, o Cristo. Irmãos, uma coisa nós precisamos prestar atenção aqui nesse Evangelho. Jesus escolheu homens, e homens são falhos. Jesus me escolheu, Jesus te escolheu, mesmo sabendo das nossas misérias, mesmo sabendo que em um momento ou outro nós o trairíamos e o abandonaríamos, como nós já fizemos várias vezes, ou não. Ou você é uma exceção a essa regra? Todos nós. Até os mais santos, com exceção da Virgem Maria, até os mais santos que nós conhecemos na história e na vida da igreja, também traíram Jesus, pecaram, ofenderam seu coração. Mas não tiveram receio de voltar, pedir perdão e retomar o caminho. Qual caminho? O caminho do discipulado. O caminho de fazer conhecido e amado esse Jesus, Senhor de todas as coisas, que perdoa os pecados, que livra o homem das amarras da morte e lhe concede a vida eterna. Eu e você somos chamados a isso, a sermos anunciadores, testemunhas vivas do que o Senhor fez em nós e daquilo que Ele pode fazer através de nós na vida de tantos outros homens e mulheres. Mas é preciso que eu e você estejamos atentos a um fato que está aqui explícito no Evangelho. E que fato é esse? De que o servo não é maior que o seu Senhor. Eu não sou Jesus. Enquanto sacerdote, no ofício litúrgico, eu ajo em persona Christi, ou seja, na persona do Cristo, na pessoa dele, mas eu não sou Cristo. E eu não posso me arrogar poder, graça, virtudes que não me pertencem.
Eu não posso querer ser exaltado, louvado, reconhecido por fazer a vontade do Mestre. Eu sou apenas um servo. E aqui eu posso me recordar de outro trecho da palavra. Servos inúteis sumos. Somos apenas servos inúteis. Se estamos anunciando o Evangelho, não fazemos mais que a nossa obrigação. Se estamos dando testemunho do perdão que o Senhor nos concedeu, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Nós não podemos prestem bem atenção, nós não podemos nos fiar na nossa santidade para querermos ser diante dos homens reconhecidos como os autênticos discípulos de Cristo. Porque a nossa santidade não é suficiente para garantir a missão, para garantir o projeto evangelizador de Deus e da Igreja. Nós somos instrumentos, e instrumentos falhos, nas mãos do Senhor. Tem muita gente que está na igreja, que prega em nome de Cristo, que vive por aí, cantando em nome de Cristo. Eu não estou fazendo crítica a ninguém, eu estou falando de uma realidade, mas que se acha o autor da própria mensagem. Nós somos apenas instrumentos. Eu admiro muito a humildade do Frei Gilson. Eu tenho sonho ainda de conhecê-lo, de verdade, Não vou ficar tietando, mas eu tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente, me sentar com ele, de conversar, porque é um homem que exala a santidade. E em diversos momentos ele já deixou claro isso. Eu tenho consciência dos meus limites, eu sou apenas um instrumento. Eu tive a graça de conhecer pessoalmente o Padre Marcelo Rossi quando estudava em São Paulo, e também é um homem muito simples, muito humilde, que sabe que não é o autor da obra, ele é apenas um instrumento. Outro grande homem que eu tive a alegria de conhecer e que era muito humilde, Monsenhor Jonas Abib. Uma simplicidade. E naquela simplicidade, a autoridade autêntica de Cristo. Daquele que não se põe acima do Mestre, mas que está abaixo dele e, por ser humilde, recebeu dele a autoridade. Eu e você estamos vivendo assim, como estes homens? Nós estamos dando a Deus essa oportunidade de, através de nós, chegar a tantos outros. Ele é reconhecido por outros através da nossa vida. Nós estamos, como Cristo, dispostos a abraçar o sacrifício. Porque veja, Monsenhor Jonas Abib sofreu terrivelmente a cruz por causa de Cristo. Frei Gilson tem sofrido terrivelmente a cruz por causa de Cristo. Padre Marcelo Rossi, agora mais tranquilo, mas foi muito condenado por causa da cruz de Cristo. Eu estou disposto a ser discípulo e instrumento, mas com a cruz de Cristo, para levar a cruz de Cristo aos meus irmãos e irmãs? Essa é a pergunta que eu preciso me fazer nesse dia de hoje. Porque um discípulo que quer furtar-se a passar pela cruz não é verdadeiro discípulo, não pode ser pastor, não é um autêntico cristão. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.